vocês, aqui é a tia Nanda e hoje vamos ter uma aulinha bem especial. Sabem sobre o que vai ser a aula de hoje? Vai ser sobre o livro dos Salmos. Vocês gostam dos Salmos? De louvar os Salmos na igreja ou de ler em casa na Bíblia? Pois é, então o livro dos Salmos, ele teve vários autores. Um deles é o que a gente vai estudar hoje, que é o Rei Davi. Que legal, né? Então, hoje nós vamos estudar alguns dos salmos que o Rei Davi escreveu. Ele escreveu muitos salmos. Um deles, por exemplo, a gente canta na igreja e ele é bem conhecido, que é o Salmo 23, que começa assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Vocês já ouviram esse salmo? Já leram com o papai e com a mamãe? Papai e mamãe leram para vocês? Bom, então vamos estudar um pouco sobre o Rei Davi e alguns desses salmos que ele escreveu, tá certo? Então vamos orar para a gente começar a nossa aulinha. Fecha os olhos e vamos falar com Deus. Deus, muito obrigado por este dia. Obrigado, Senhor, porque hoje é domingo e vamos para o culto ouvir um pouco da Tua palavra, ó Deus, e meditar nos Teus ensinamentos. Abençoa essa aulinha de hoje, que o Senhor nos ajude a aprender cada dia mais de Ti, perdoa os nossos pecados e livra-nos do mal. Em nome de Jesus, amém. Amém? Vamos lá, vamos começar a aulinha. Certo, crianças? Hoje vamos estudar um pouco mais sobre a história de Davi. Davi, vocês sabiam que Davi escreveu muitos dos salmos que a gente tem na Bíblia? Pois é, ele conversava com Deus e uma das formas que ele tinha era através de lindas palavras, né? De escrever palavras. Ele escrevia canções, poesias, e eram tanto para se consolar quando ele estava triste ou com medo, mas também para louvar o Senhor, seu Deus. E nessa imagem, crianças, vocês estão vendo o que é que ele está fazendo? Ele está tocando, né? E do lado dele tem várias ovelhinhas, porque Davi, ele era um pastor de ovelhas. Vocês sabem o que é um pastor de ovelhas? O pastor é aquele que cuida das ovelhinhas. Ele fornece abrigo, ele dá o alimento, leva elas para o alimento, protege dos perigos. É assim que o pastor ele cuida das suas ovelhinhas. Então, quando Davi escreve o Salmo 23, ele fala sobre esse cuidado, que assim como o pastor ele cuida das ovelhinhas, assim Deus cuida de nós, né? Então ele diz lá no Salmo 23, 1: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele estava justamente falando sobre esse cuidado de Deus. Davi, ele também enfrentou grandes inimigos. Vocês sabem que história é essa, crianças, dessa imagem? É a história de Davi e de Golias, né? Ele teve uma batalha que ele ganhou contra o gigante Golias. Mesmo ele sendo pequenininho e o gigante sendo muito grande e muito forte, ele conseguiu vencer essa batalha usando apenas uma funda e uma pedra. Mas vocês acham que ele pensava que ele era forte sozinho, que Davi era forte sozinho? Não. No Salmo 18, ele fala o seguinte: eu te amo, ó Senhor, força minha. Ou seja, Davi sabia que a força não vinha dele, vinha de Deus. Tudo, crianças, foram vitórias e alegrias na vida de Davi. Ele também teve momentos muito tristes, muito, muito tristes. Aqui, como vocês podem ver, ele já era rei e ele cometeu um pecado contra Deus. Ele fez algo que Deus não se agradou. E aí, com isso, ele foi abatido, ele ficou muito triste, tanto que ele não conseguia nem comer e se sentia doente, porque ele não tinha confessado a Deus o seu pecado, não tinha contado para Deus o pecado que ele tinha cometido. E vocês sabem, né, crianças, que quando a gente peca contra o Senhor, a gente precisa pedir perdão ao Senhor de coração e se arrepender, no caso, mudar de atitude. Ele foi então que quando ele se arrepende, quando ele confessa a Deus, ele escreve o Salmo 51. No versículo 1 tem dizendo:
Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Era isso que Davi queria, que Deus, ele ouvisse sua oração, o perdoasse do seu pecado e ele livrasse de cometer outros pecados, que ele protegesse ele do mal. E assim, Deus o perdoa por causa que pelo seu grande amor perante nós, né, crianças? Então Deus o perdoa e assim ele segue e ainda escreve vários outros salmos falando de Deus. E aí, crianças, gostaram da aula de hoje, da história de Davi? Temos muitos ensinamentos, não é, nessa história, nesses salmos que ele escreveu. Por exemplo, a gente vê que Davi falava com Deus em todos os momentos, tanto quando ele estava triste, tanto como ele estava feliz. Assim também a gente tem que fazer, orar para Deus, falar com Deus quando estamos sentindo mal, quando estamos tristes, e também falar com Deus quando estamos felizes e quando coisas boas estão acontecendo nas nossas vidas. Por exemplo, a gente vê que Davi ele agradecia a Deus pelas coisas que aconteciam na vida dele. A gente também precisa fazer isso, agradecer a Deus pelas coisas que temos em casa, pela nossa família, pela igreja, pelo nosso pastor, por todas as coisas que a gente tem. É importante a gente agradecer porque é Deus que nos dá todas essas coisas, não é verdade? E também a gente viu a importância de se arrepender, de falar para Deus nossos pecados, confessar para Ele tudo o que estamos sentindo, tudo o que está acontecendo com nós, os pecados que cometemos, as coisas erradas que a gente fez, falar para Deus porque sabemos que temos o perdão. E, crianças, vocês sabem por que a gente tem a confiança que a gente tem o perdão de Deus? Porque é por causa de Jesus Cristo. Então, foi Jesus Cristo que nos ofertou esse perdão. Através da morte dele na cruz, quando ele morreu e ressuscitou, ele pagou por todos os nossos pecados. Então, precisamos orar para Deus, pedir perdão pelos nossos pecados, porque sabemos que Jesus pagou por esses pecados na cruz e nos libertou de todas essas coisas ruins. Então, a gente precisa sempre orar para Deus e falar com Ele, e sabendo que Ele nos escuta, Ele nos ouve e Ele nos ajuda em todos os momentos. Tá certo, crianças? Então, para essa semana, quero que vocês leiam esses salmos em casa com o papai e com a mamãe. Perguntem também quais outros salmos Davi escreveu na Bíblia. E também cantar, né? Se vocês souberem cantar alguns desses salmos, vocês podem cantar o Salmo 23, ou Salmo 51, tá certo? Então, um beijo e até a próxima semana. Tchau, tchau!